O Entre Linhas, o programa de literatura e livros da TV Cultura, entrevista um dos autores mais aclamados do Brasil, Itamar Vieira Júnior, que acaba de lançar o romance Coração Sem Medo. O programa traz a inventividade do escritor Márcio Blanco Cava. Muitas vezes você escreve um romance e os personagens acabam te levando para caminhos até obscuros até para o próprio autor, né? Tem a estreia do quadro em que booktubers dão suas indicações de leitura. E a gente homenageia o romancista baiano Antônio Torres, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Será que sou eu próprio que estou me reencontrando nisso? Não sei. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei muito calmo. O Entre Linhas começa com Itamar Vieira Júnior. No recém-lançado Coração Sem Medo, o escritor completa a trilogia formada com Torto Arado e Salvar o Fogo. Itamar, a gente sabe que você considera que Coração Sem Medo é o último volume de uma trilogia, iniciada pelo Torto Arado e que depois teve o Salvar o Fogo como segundo volume. Mas quando você começou o Torto Arado, você já tinha concebido uma trilogia, porque esse livro tem um deslocamento completo em relação ao ambiente espacial. Quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu não tinha noção de que seria uma trilogia. Eu comecei com um sentimento, eu queria retratar a história de amor que eu vi ao longo dos anos trabalhando como servidor público dos trabalhadores rurais com a terra. Mas aí, ao longo da escrita já de Torto Arado, eu me dei conta de que aquela história era muito maior do que eu pensava. Não era apenas uma história de amor, era uma história que falava da relação vital que todo ser humano tem com a terra, com o chão que habita, com a cidade que transita. E aí, ali eu já entendi quais seriam os desdobramentos. E também entendi quais personagens voltariam nos livros posteriores. Só quando saiu Salvar o Fogo é que ficou claro que era uma trilogia, aquela era a segunda parte e em seguida viria Coração Sem Medo. Que é um livro que se passa em Salvador, tendo como protagonista a Rita Preta, que é bisneta da donana Chapéu Grande do Torto Arado, que é a avó das duas gêmeas do Torto Arado, da certo? Bibiana, das duas irmãs do e da Belonise, exatamente. E ela vive um drama de um desaparecimento de um dos filhos. E aí ela passa a empreender uma via crucis, procurando pelo filho. Um de seus filhos fechou a mesma porta horas antes e se pôs a caminho da rua. Sem saber, Rita não se demora segurando a maçaneta, mas sua mão direita toca o metal descascado e deixa ali os desenhos difusos de suas digitais. Se nos dois anteriores as personagens ainda estavam na Terra, estavam lutando pelo direito à vida, à dignidade, Coração Sem Medo já trata daqueles, porque não é só a Rita. A gente vai descobrir ao longo da história que tem outras personagens, inclusive que têm uma relação direta com o desaparecimento, que viveram nas suas trajetórias e histórias esse drama, né, de ter que deixar o campo pelo acerramento dos conflitos para viver na cidade. A própria mãe dela. Né? A própria mãe. Eu não vou dizer mais porque eu acho que é revelar demais, mas tem outros personagens que aparecem na história que tem essa relação com o campo, com esse êxodo, né? E com a vida na cidade, que é uma vida também de desafios, de muitos desafios, né? Esses que foram desterrados não vão continuar batalhando para viver na cidade, para ter direito ao território, ter direito à moradia. A própria Rita muda de casa várias vezes porque o aluguel aumenta, as facções criminosas, o Estado empurrando essas pessoas para os limites da cidade, ou seja, o direito à terra, o direito ao território, ele continua central. E esse território, que é o corpo, ele está em disputa, né? Esse corpo é alvo. O filho da Rita desaparece, ela não sabe como. E aí, acho que as coisas ficam mais claras para os leitores, né? Sobre esse legado colonial e escravista que ainda faz parte do nosso cotidiano. Agora, diferentemente dos livros anteriores, Coração Sem Medo é um livro em que a presença do imaginário religioso aparece muito tenuamente. Num momento de desespero, a Rita
recorre a uma cerimônia de axé, né? Que ela, exatamente. mas isso não é algo transversal nesse livro. É um livro muito mais desencantado nesse sentido. Ele é muito mais duro e está muito mais sintonizado com, vamos dizer assim, o detrito urbano. É uma mudança de registro narrativo para ver vamos dizer assim, a concretude cinzenta da história contemporânea. Nesse sentido, é um livro mais sintonizado com o Brasil contemporâneo. Contemporâneo. Né? Olha, foi um desafio escrever. Uma história que toca em feridas. São realidades, né? Histórias que vivemos cotidianamente no Brasil, né? E eu lembro de uma frase da Conceição Evaristo que diz: eu não escrevo para embalar o sono da casa grande. Eu acho que a literatura parte de incômodos, né? E esse é um incômodo que vai reverberar nesse texto. Mas tem, Manuel, a Rita, ela pode não ter essa ligação com a religiosidade, como aparece nos outros 2 volumes. No primeiro é o Jaré, que os leitores conhecem. No segundo são os dons que a Luzia carrega. Mas nesse volume acompanha toda a história os sonhos da Rita. E esses sonhos, aí eu acho que tem uma universalidade. Porque sonho é ficção também. É tentar levar o leitor para o que há de mais íntimo. E há uma outra dimensão aqui no Coração Sem Medo, que é evidente, que é o fato de que você criou uma personagem, como em outros livros também, nos anteriores também, de uma mulher. Mas entra um elemento que é muito associado ao corpo da mulher, que é a culpa que ela sente. Sim. Pelo que ela estava fazendo no momento que o filho desaparece. Sim. Porque ela estava tendo prazer. Sim. E com isso vem a culpa que ela sente e a culpa também que os outros atribuem a ela pelo desaparecimento do filho. Sim. Isso é uma coisa muito singular da condição da mulher, que potencializa esta crueldade em si, das assimetrias que você flagra no livro. De tudo, né, que está à sua volta, dessa misoginia, né, desse preconceito que é estrutural e que deposita nas personagens, né, nas mulheres, essa responsabilidade por muita coisa, pela criação do filho, né, pela estrutura da família, né, pela consistência de uma família. E a Rita, ela é mãe de 3 filhos, ela tem 3 filhos, ela cria esses filhos sozinha. De 3 pais diferentes. Um pior que o outro. Nunca se ajustou na vida. Acho que dessa maneira ela representa a realidade de muitas mulheres, principalmente mulheres periféricas, né, que precisam trabalhar no dia a dia, estão desassistidas por tudo, né? São atravessadas por esses preconceitos de uma maneira mais violenta. Eu digo que a fonte está na vida, mas eu acho que essa história da mãe em busca do filho, da mãe buscando por justiça pelo filho que desapareceu, é uma história que atravessa, de alguma maneira, a dramaturgia, a literatura. Eu penso na Écoba, de Eurípides. Eu penso na Ana, de Mãe Coragem e Seus Filhos, de Brecht, né, que perde os 3 filhos e está ali, e mesmo assim segue de uma maneira nonsense pela estrada durante a guerra. Coração Sem Medo e Mãe Coragem, inclusive, são títulos também, que estão né? dentro do mesmo campo semântico, assim. Eu né? penso na Marli Coragem, que é uma personagem real que existiu ali e que desafiou a polícia, a ditadura no Rio de Janeiro, ainda nos anos 70, né, para saber sobre seu irmão que desapareceu. E depois, anos depois, ela vai perder um filho também, pelas mãos do Estado. Então, eu acho que é uma confluência de histórias que contam uma história que é humana. Dos 3 volumes, esse é o que mais se aproxima do nosso tempo. Itamar, e assim como em Torturado, a gente tem uma dimensão metaliterária, porque a gente tem uma questão de um relato dentro do relato, que aparece aqui no Coração Sem Medo, na parte final, os cadernos de Caim. Quem é o Caim e o que ele representa dentro da estrutura narrativa do Coração Sem Medo? Até o pessoal tem me perguntado, é um alter ego do autor? Eu digo não. Eu acho que tem um pouco de mim no Cid também, na revolta, na rebeldia, mas tem um pouco de mim no Cainho também. Mas o que é que essa parte da história nos diz, de uma maneira? Tem uma história que é contada nela. E aí
esse é o desafio para o leitor. É verdade? Não é verdade? Porque o Cainho tem uma imaginação muito, né, forte. E, de alguma maneira, ele fala dessas 3 histórias, de Torto Arado, de Salvar o Fogo e de Coração Sem Medo, que é o poder, talvez, eu tenho esperança e tenho fé, é o poder que a literatura tem de nos restituir histórias a partir da imaginação. Na ausência desse personagem, né, o que é que a gente pode imaginar que aconteceu com ele? O que é que pode ter acontecido? E aí entra a literatura de fato, porque será que o que é contado nessa parte é o que de fato aconteceu? Ou será que é a imaginação desse personagem? Eu acho que não existe, é uma delicada, uma forte talvez, mas delicada homenagem ao poder da literatura, né, de nos restituir histórias. E de alguma maneira esses 3 livros que eu nomeio, digo que faz parte da trilogia da Terra, fazem isso com as histórias, né? Na ausência delas, o que é que a oralidade, a literatura pode nos fornecer quando essas histórias são contadas, né? Mesmo com muita imaginação? Restitui algo para a gente que é carente de tudo isso, essa história que pelas circunstâncias, pela violência histórica, nos foi arrancada, retirada? Essa é a pergunta. A minha indicação é um livro de uma escritora francesa chamada Isabelle Eberhardt, que no século XIX abdicou da vida dela para poder virar uma nômade no deserto do Saara. E ela fez um livro contando dessas experiências, das viagens, relatando tudo de uma forma bem poética e bem legal de se ler. Eu gostaria de indicar um livro, que é o Caim, do José Saramago. É uma leitura bastante interessante, é uma história que é tradicional, o Caim da Bíblia, só que recontada de uma forma diferente, mais cômica e sátira, digamos assim. Eu recomendo, é uma leitura que, apesar da forma dele escrever, que dizem ser diferente, é bem tranquila até. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Márcio Blanco Cava sobre o romance Exame de Sangue. O Entre Linhas volta já. Márcio Blanco Cava acaba de lançar Exame de Sangue, livro no qual o fantasma da própria escrita é um elemento fundamental na trama labiríntica desse que é o 10º romance do escritor e jornalista paulista. Márcio, você acaba de lançar o romance Exame de Sangue, que é uma narrativa no qual o narrador escreve um romance. É um romance sobre a escrita de um romance. Esse tipo de tônica, de dinâmica metalinguística, né, de um escritor que fala sobre a escrita do seu livro, está presente nos 9 romances anteriores? Olha, eu comecei a escrever em 2002, já faz uns 20 e poucos anos, né? E eu sempre tive preocupações, de certo modo, específicas, né? A minha obra literária, ela sempre tem preocupações sociais, políticas, obviamente, e elas sempre se centraram bastante no período da ditadura militar, né? Explorando vários temas pertinentes ao assunto, histórias verídicas ou não verídicas, não importa, mas apresentando essa temática como uma das principais. Nesse aspecto de ter, né, esses problemas todos do país, do mundo, enfim, eu sempre procurei obter ou chegar a uma forma diferente para apresentar essas histórias, esses contextos. É claro que você escreve o primeiro livro e você vai tendo coragem de experimentar depois. Eu sou um romancista, né? Eu não experimento outro gênero, digamos assim. Mas dentro do romance eu gosto muito de experimentar. Mesmo num livro como A Cidade das Estátuas, que é o imediatamente anterior
ao mais recente, que é o Exame de Sangue, e também publicado pela editora Mira e Veja, a gente percebe que é um livro que tem uma questão social, uma questão de embates políticos, mas tem uma forma inusitada, vamos dizer assim, um tipo de narrativa, um tipo de inserção de diálogos, por exemplo, que atravessam um pouco a narrativa de uma maneira particular. São fantasmas da ditadura, e isso permeia o livro, né? Isso vai de ponta a ponta, e também fantasmas sobre questões fundamentais do próprio país, que se trata da questão indígena, né? Do massacre indígena, da própria escravidão, porque esses são fantasmas que realmente participam do romance. Né? Então tem lá o que foi escravo, ele participa do romance ativamente, eles estão junto ali no desenvolvimento de toda a história. Né? E também há uma questão muito importante que eu acho no Cidade das Estátuas, que ele se passa na época da ditadura, pelo menos a parte principal. No entanto, ele é um livro que acaba sendo muito contemporâneo, muito atual, digamos assim, porque ele tem o protagonista como um sujeito completamente alheio à questão política do país. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente vê muito por aí, né? As pessoas sendo alheias e depois reclamando de um monte de coisa. Né? E ele se envolve sem saber, sem ter consciência plena daquilo, e isso o romance vai desfiando, com uma militante contrária à ditadura. O Exame de Sangue, a gente tem em cena aqui um narrador, cujo nome a gente não conhece. Aliás, só tem uma personagem que tem nome na narrativa inteira, que é uma mulher com quem ele se relaciona, que é a Tulipa. E esse narrador está envolvido no mais básico problema de um escritor, que é como dar início, que tema, da onde surge o tema e a forma de uma narrativa. Agora, se esse problema é comum a todos os escritores, aqui aparece de uma maneira muito particular, porque o tempo todo ele está obcecado com uma imagem ou imagens do pai já morto que o atravessam, e ele fica tentando elaborar isso ao mesmo tempo que ele tenta buscar outras formas de narrativa. Ele pensa em narrativas mais escapistas, fantásticas, mas ele tem uma interlocutora, que é uma mulher com quem ele se relaciona, que o tempo todo fala, não, a sua questão é a questão com o seu pai, é daí que vai nascer o seu livro. É um pouco isso que o que a gente tem como, vamos dizer assim, enredo básico no romance, né? Perfeitamente. Eu acho que basicamente, eu acho que assim, são 3 angústias principais. Esta, que você acabou de dizer, que é sobre essa relação turbulenta, essa violência silenciosa, eu diria assim, do protagonista em relação ao pai, mesmo com ele já morto. A outra é essa angústia também dele ter essa relação amorosa, mas que ele não consegue compreender também. E a terceira, que eu acho que é a mais angustiante, que é exatamente essa questão da busca pelo romance, da busca por essas respostas. Praticamente em todos os capítulos a gente tem uma situação recorrente. É o narrador na casa da Tulipa, que é uma prostituta, e do seu irmão, do irmão da Tulipa, que o tempo todo está vendo um filme que é mencionado como um filme nórdico, mas no qual eu reconheço Pelle o Conquistador, com Max von Sydow. Så er vi færdige med det her forbandede sted. Ud af Europa og verden, Erik. Mas em dado momento a gente começa a perceber que nem tudo que está sendo descrito é real, ou seja, o que está acontecendo mesmo, tal como o narrador descreve. A gente começa a achar que a maior parte das pessoas que interagem ou entram ali naquela cena são fantasias da cabeça dele, é um teatro de fantasmas. Realmente, ele tem essa pegada de trafegar entre o real e o imaginário, e o fantasmagórico, digamos assim. Né? Então, muitas coisas ele imagina ser, mas no livro, na verdade, está apenas na cabeça dele. Porque muitas vezes você escreve um romance e os personagens acabam te levando para caminhos até obscuros até para o próprio autor. Né? Então, essa linguagem, né, do diálogo com a própria literatura, com a própria busca pelo romance, eu acho que também passa por isso, por essa indefinição do que é real e do que é ficção dentro do próprio romance. E aí fica essa charada, digamos assim, para o próprio leitor, né, para essa inquietação.
considero esse livro um livro, basicamente, um teatro de 2 atos. Sendo que o primeiro é muito mais extenso que o segundo. Mais o extenso. segundo é um retorno à casa paterna. Exatamente. Aí é que ele vai desenvolver a reta final da narrativa para concluir também a própria compreensão, se é que ele compreende algo, não sei, dessa relação turbulenta, dessa relação de violência silenciosa com o pai. Que está na gênese do romance que ele procura escrever e cuja procura acaba sendo o romance que nós estamos lendo. Exatamente, é por aí. Ele fica imerso nessa coisa de sonhos, praticamente, né? Mas com aquilo que você mesmo disse, a Tulipa sempre trazendo ele de volta para aquilo que julgamos ser a realidade. Eu acho que o papel dela no decorrer do livro, né, é realmente esse papel de, digamos assim, catalisador, né, dessa angústia, e aí ela devolve para ele com pegadas firmes, né, no sentido de trazê-lo de volta aquilo que ele realmente me parece estar querendo tratar, né, que é o romance sobre o pai dele. Aliás, tem uma coisa curiosa do ponto de vista da escrita literária mesmo, em que em vários momentos ele escreve um primeiro parágrafo desse romance que ao longo de todo o romance Exame de Sangue ele está tentando escrever. Então você fez um exercício também de reproduzir o processo de começar um livro, que está espalhado por aqui, né, pela narrativa. Era exatamente o termo que eu ia usar, esse exercício, né? Eu quis levar, né, essa obsessão, digamos assim, da criação do romance para o exercício no próprio romance. É difícil começar, é difícil você iniciar um romance, é difícil você escrever a primeira frase, né? A partir dessa edição, o Entre Linhas passa a contar com a participação de booktubers que dão suas dicas de leitura. E na estreia do novo quadro, Yuri Al-Hanati, criador do canal Livrada. Olá pessoal, aqui é Yuri Al-Hanati do canal Livrada e eu trago hoje uma sugestão especial para os nossos amigos do Entre Linhas. O livro que eu queria indicar hoje é O Solenoide, do escritor romeno Mircea Cartarescu. Esse livro foi publicado no final do ano passado pela editora Mundarel. Aliás, o catálogo da Mundarel é excelente, recomendo que vocês conheçam todo o acervo, inclusive porque eles têm outro livro do Cartarescu publicado aqui no Brasil, que é o livro de contos Nostalgia. O Cartarescu é um dos grandes autores vivos da Europa hoje. Ele está sempre na lista do Prêmio Nobel de Literatura, eternamente indicado, até hoje não ganhou, mas a gente está sempre torcendo por ele. O Solenoide é o livro mais importante dele e ele parte de uma situação biográfica cindida pela ficção, como se o narrador de Solenoide fosse o próprio Cartarescu, caso ele não fosse um autor de renome como ele é hoje. E para isso ele parte de um dado biográfico muito importante, que é a leitura de um longo poema que ele faz, em que, ao invés dele ser elogiado e alçado pela crítica ao grande nome da literatura da Romênia, ele é criticado, desiste da literatura e passa a escrever obsessivamente um longo diário, que é esse que a gente tem em mãos, em que ele explora suas obsessões a respeito da Bucareste, da época do regime do Ceausescu, que é quando ele passa a lecionar numa escola pública, e começa a desenvolver certas obsessões por ácaros e formas geométricas e a própria ideia de literatura. Nessa maçaroca de ideias que ele vai desenvolvendo ao longo dessas 800 páginas do livro, a gente começa a perceber como existe um fio condutor que amarra todos esses temas até um final mais do que apoteótico, que faz a gente entender essa explosão do conceito de romance total, essa ideia tão absurda de querer abraçar quase tudo que existe por meio da literatura. Tá? Então, um livro excelente, muito bem escrito, um estilo exuberante, e eu deixo aqui a minha dica para vocês, Solenoide, de Mircea Cartarescu, publicado pela editora Mundarel. O Entre Linhas de hoje termina com o escritor baiano Antônio Torres, que nasceu em 1940 e é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, da qual recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Torres estreou na literatura em 1972 com o romance Um Cão Uivando para a Lua e é autor de livros como Essa Terra, Um Táxi para a Viena da Áustria e Meu Querido Canibal. Até a semana que vem. O Cachorro e o Lobo foi um desafio para mim, porque se trata de um romance dentro de outro romance. É um romance que nasce de outro. O que é o Cachorro e o Lobo?
é a retomada da trilha do Essa Terra 20 anos depois. E o que é o Essa Terra? O Essa Terra é a viagem de volta de um cidadão baiano de São Paulo para a sua terra. E ao chegar como o exemplo de que a nossa terra podia gerar grandes homens, ele não suporta a cobrança do lugar em relação a esse heroísmo todo. Ele volta e todo mundo quer saber aonde está a cor do dinheiro de São Paulo. Só que ele chega sem dinheiro nenhum e 4 semanas depois ele se mata. 20 anos depois eu retomo essa trilha dessa terra através do seu narrador, que é o Totoim, o irmão do Nelo, o irmão mais novo, que nem o conhecia quando ele partiu para São Paulo. O Totoim estava na barriga da mãe e só conhecia a lenda do irmão. E após o enterro do irmão, ele decide vir para São Paulo, refazendo a trilha do irmão no sentido inverso, da Bahia para São Paulo. 20 anos depois, sem dar notícias para o lugar, para a família, para ninguém, quando ele reencontra o pai, ele começa a vivenciar toda uma história deliciosa, que é o reencontro com a sua própria memória, com a sua própria história e com o lugar e com ele mesmo. Ao resgatar sua própria memória, reencontra suas referências. Será que sou eu próprio que estou me reencontrando nisso? Não sei. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei muito calmo. Não sei, eu acho que O Cachorro e o Lobo, eu acabei por fazer nesse livro o mais amoroso dos textos que eu já pude escrever até hoje na minha vida. Obrigado, Itamar. Obrigado, Que Manuel. ótimo. Maravilha. Os cadernos de Caim te deixam meio desnorteado, né? Eu acho que muito leitor vai ler e ter como verdade aquilo. Inclusive a última parte, né? Você fica realmente na dúvida. É. E o último sonho dela? O último sonho dela, que ela é levada, e depois o que é que acontece? É muita coincidência, né? Será que isso é imaginação? Será que isso é verdade?